Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de domingo, Universo Bipolar. Quem está aqui hoje pela primeira vez, essa live acontece todos os domingos, das 7h30 às 8h30. E aqui a gente pode conversar um pouquinho sobre dúvidas gerais, sobre diagnóstico diferencial, sobre tratamento, sobre estigma, preconceito e todas as questões que estão envolvidas nessa jornada que é enfrentar o diagnóstico e enfrentar um tratamento para ter uma certa estabilidade, conseguir obter o melhor possível de si mesmo. Então sejam muito bem-vindos, podem já começar a fazer perguntas aqui. Nunca é possível responder a todas as perguntas, porque eu acho que aqui acaba sendo um espaço de conseguir abordar de forma mais profunda algumas coisas, né, que por caixinha e tudo, muitas vezes a gente não consegue ter tempo nem espaço ali para fazer. Então não dá para responder a todas as perguntas. Então paciência, as pessoas às vezes ficam bem furiosas, vão nas postagens, nos posts, escrevem, né, que estão raivosas, que nunca respondo a pergunta da pessoa. Gente, é um pouco de persecutoriedade, porque eu não fico marcando pergunta de ninguém. Eu não vou responder a pergunta dessa pessoa de propósito, né? Geralmente a gente faz o que a gente consegue aqui. Para quem está aqui hoje pela primeira vez, a partir das 8 horas eu vou convidar alguém aleatório. Isso não é combinado, igual aqueles programas que a gente tinha antigamente, né, que parecia combinado, que aquele barraco ao vivo, aquelas coisas. E aqui nunca teve barraco, graças a Deus, mas não é combinado, eu não combino com ninguém para a pessoa entrar. Eu geralmente abro esse espaço aqui embaixo onde tem um maisinho e uma câmera, e quem clicou ali manifestou interesse de participar. E aí a pessoa vai entrar ao vivo e vai ser importante a gente... eu peço que a pessoa seja um momento que não é uma consulta, então não é para certificar se esse seu diagnóstico está certo ou está errado, ou se seu tratamento está certo ou está errado, porque não é o espaço para isso. Mas é o espaço para a gente ouvir um pouco da história dessa pessoa, e isso ajuda bastante outras pessoas que passam pelas mesmas coisas, porque essas coisas elas são muito parecidas entre aqueles que têm essa predisposição interna, né? Nasce com essa predisposição interna e depois apresenta comportamentalmente essas questões que abarcam a instabilidade no humor, na energia, no impulso, no pensamento, no sono e em várias outras questões comportamentais complexas. Então, isso ajuda muito quem foi diagnosticado recentemente, ou quem está em dúvida, ou para a pessoa também ver que ela não está sozinha no barco da vida, que aqui muita gente convive com muitas questões, as pessoas não falam. Por quê? Porque a gente mostra o que é de bom nosso, e aquilo que não é tão bom a gente esconde, né? Isso tem um lado positivo, porque eu acho que também seria muito complicado a gente ficar chorando as pitangas ao vivo para todo mundo o tempo todo no nosso dia a dia, mas por outro lado, muita gente sofre sozinho, muita gente acaba tendo uma vida de carregar alguns fardos muito sozinho. Então aqui é um ambiente onde vocês podem se sentir muito confortáveis, apoiados, e que aqui a gente entende exatamente o que se passa, e a gente espera que de alguma maneira esse conteúdo ele colabore para a sua vida em especial, né? Ou para que outras pessoas que convivem contigo assistam e consigam compreender, ou que você consiga compreender, e que a sua vida aqui nessa existência, que pode ser muito curta, pode ser média, pode ser longa, a gente nunca sabe quanto tempo mas que o tempo que for, ela seja uma existência, aquela que seja a melhor possível. Então, tomar remédio, fazer terapia, é todo mundo no mesmo barco tentando viver o melhor que dá.
Quando a gente tem dor de cabeça, a gente não quer dor. Quando a gente tem tosse, a gente não quer tosse. Quando a gente tem soluço, a gente não quer soluço. Quando a gente sente coisas desagradáveis, a gente não quer sentir coisas desagradáveis. Isso é humano. Não há nada de errado nisso. Não há nada de, agora todo mundo tem transtorno bipolar. Agora viram moda de transtorno mental e não sei o quê. Porque isso é um discurso preconceituoso de quem não sentiu na pele dor. Quem tem dor tem pressa e quem tem dor não quer ter dor. Então isso é muito sério e isso é humano, né? Vou subir aqui novamente as perguntas, porque já os comentários vão passando. E é isso. Boa noite a todo mundo que está aqui. Eu agradeço demais o carinho que vocês têm comigo, né? Física e Afins, psicóloga Andressa Versosa. Se eu for falar o nome de tanta gente querida que sempre me apoiou desde que eu iniciei, eu ficaria aqui até de noite, né? Espero que vocês tenham gostado do post de hoje. Eu amo fazer isso que eu faço, tá? Eu dou muita risada, né? Eu acho que a gente tem que fazer do limão uma limonada, porque a gente encontra na internet tanta bobagem e às vezes eu penso que eu jamais faço comentários em posts alheios, né? Embora às vezes dê muita vontade de entrar e falar, pelo amor de Deus, não fale isso, que isso está errado. Mas isso é extremamente inadequado, porque ninguém está querendo saber se ela está certa ou se está errada. A pessoa está ali colocando um conteúdo, ela não está fazendo uma prova. E também não é assim, a pessoa não vai ver com bons tons, né? Então, isso é muito chato. Mas nessa questão de hoje que eu fiz esse post, eu tampei o rosto, mudei a voz, justamente para vocês verem o quanto que ainda hoje, em pleno século XXI, nós temos interpretação muito bizarra e muito complexa sobre... muito bizarra, muito grotesca, muito idiota sobre questões comportamentais e que a gente não pode aceitar mais, né? Do tipo, esquizofrenia é porque a mãe era fria, ou autista porque faltou leite materno, faltou peito da mãe, ou fuma, como foi hoje, né? Fuma cigarro porque sentiu falta da mãe e aí quer buscar um peito que não existe, aí vai fumar, né? Vai colocar na boca um cigarro para suprir. Gente, isso é uma bobagem, isso não é ciência, e nós temos que falar de coisa séria, porque o sofrimento humano, como eu acabei de falar, ele tem pressa, né? E quem tem pressa, eu não posso dar farinha para baixar a febre, eu tenho que dar algo que foi testado para que aquela dor alivie, até porque aquela dor não é minha, é da pessoa, né? Para mim é muito fácil eu dar qualquer coisa, mas quem está sofrendo sabe o que passa. A Fabiana pergunta se quem tem transtorno bipolar fica agressivo, né? Olha, não existe nenhum sintoma que acontece em 100% das pessoas com transtorno bipolar. Então, se vocês escutarem alguém dizendo que todo bipolar fica alegre demais, ou todo bipolar fica agressivo e violento, ou todo bipolar... Vou até corrigir, toda pessoa com transtorno bipolar. A gente nunca deve usar todo bipolar, porque a pessoa não é bipolar, ela tem transtorno bipolar. Assim como ela não é o diabetes, ela tem o diabetes, ela tem a hipertensão. Então, não existe nenhum sintoma. Então, toda pessoa com transtorno bipolar fica dormindo pouco. Ou toda pessoa com transtorno bipolar tem impulsividade para usar drogas. Toda pessoa com transtorno bipolar tem impulsividade para ficar sexualizada e vai trair o parceiro. Enfim, não existe nenhum sintoma que seja comum e obrigatório. E como que é isso? Isso é o que a gente chama de síndrome. Síndrome é quando tem um conjunto de sinais e sintomas que se agrupam de forma combinatória e aleatória para formar uma doença, um transtorno. Então, quando a gente chama, por exemplo, síndrome anêmica, os sinais e sintomas que compõem as características clínicas de alguém que está com anemia. Então, eu posso ter uma pessoa que está pálida, eu posso ter uma pessoa que está mais fria a pele, eu posso ter uma pessoa que o cabelo está caindo, enfim, tem várias alterações na boca, nas unhas, várias coisas. Mas esses sintomas, eles podem estar todos presentes, juntos, e aí eu digo que a síndrome está completa, ou eles podem estar
de forma parcial. E aí, uns vão ter um sintoma, outros têm outro, outros têm 2, outros têm 3, outros têm 4, outros têm 5, outros têm todos os sintomas. Quando o indivíduo tem menos sintomas do que o total, a gente chama de síndrome parcial, ou de que aquele quadro ele é subsindrômico, ou seja, ele está abaixo daquilo que é a síndrome, ele não completou a síndrome, né? São termos técnicos, mas eu acho importante mencionar porque às vezes a gente cita em alguma resposta e aí as pessoas podem ficar perdidas. Não é uma coisa simples de entender. Então, não existe um sintoma que ele vai estar presente realmente em todas as pessoas, né? Mas existem sintomas que são que se combinam e que daí vão compor a síndrome, né? Quanto mais sintomas a pessoa tiver, mais fácil o diagnóstico. Quanto menos sintomas a pessoa tiver, mais difícil o diagnóstico. E aí que reside a grande dificuldade, muitas vezes, no diagnóstico de transtorno bipolar, e, infelizmente, nas suas formas mais comuns, que são a ciclotimia e o transtorno bipolar tipo 2. Porque justamente as formas mais comuns, são as que têm as apresentações incompletas. E isso vai gerar, pode gerar, e essa é a complexidade da bipolaridade e que vai gerar os atrasos diagnósticos. Nossa, mas por que acontece isso? Por que os quadros mais completos e mais intensos, como o transtorno bipolar tipo 1, eles são mais raros? Porque a natureza, ela tem um processo chamado seleção natural e ele não vai deixar que uma doença tenha a apresentação mais intensa e que traria muito prejuízo como a manifestação mais comum. Então existe um processo nisso que seleciona os genes e que faz com que as expressões sejam menos intensas, né? Então, por outro lado, isso vai trazer para nós que estamos tentando identificar essas questões uma dificuldade maior. E daí a gente vai ter que realmente colocar uma lupa na pessoa para acompanhar como ela é ao longo da vida. Então, essa é uma questão importante aí em transtornos e doenças de forma geral. Então, por exemplo, quando a gente fala pneumonia, as formas mais comuns, elas são tão leves que às vezes a pessoa nem recebe o diagnóstico, passa como uma gripe, por exemplo. Mas as formas que vão parar no hospital, que são mais graves, elas vão ter mais sintomas. Então, sempre é assim em todas as questões de saúde. Muito que bem. Então, agradeço aqui outras pessoas, Marcela Mello, Neuropsi. Essa semana vai ser muito bacana, gente. Desde quinta-feira já vai vir gente aqui para São Paulo, Amanda Lima, Eduardo Mulato, o próprio João Lorenzini, Nayade, Karen. Muita gente vai vir para São Paulo essa semana, porque na sexta-feira tem um evento importante aqui, que é o IPQ Portas Abertas, um evento dentro do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, gratuito, que as pessoas podem conhecer o hospital, podem assistir palestras, podem conhecer um pouco mais do que é feito, né? E no sábado nós teremos a formatura de uma das turmas do primeiro semestre de psicólogos e no domingo a turma dos psiquiatras. Então, estou ansioso esperando essa semana para a gente rever essas pessoas que eu amo tanto e que ajudam muito a gente nesse processo de divulgar essas questões que a gente está falando, né, da bipolaridade. Doutor, virada hipomaníaca medicamentosa fecha um diagnóstico de transtorno bipolar? Isso, muito importante essa pergunta, porque muitas coisas na psiquiatria, elas vêm sofrendo transformações ao longo dos últimos anos. Mas por que isso? Porque a gente avança no entendimento e porque muitas pessoas no mundo estão estudando essas coisas. Então, a gente precisa de muitos dados de várias pessoas em vários lugares para ver uma mudança de paradigma, para que eu, que estou aqui, o João, que está no consultório dele, pessoas que estão em Goiânia, em Fortaleza, em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, sejam influenciadas por aquela nova concepção. Então, a gente precisa de um corpo de evidências grande para isso acontecer. E isso demora
um certo tempo, então em torno de 10 anos, para que a gente tenha algumas mudanças nos nossos paradigmas. E uma das mudanças que foi muito importante em 2013 foi a concepção sobre os estados mistos. Até 2013, estados mistos eram vistos como uma condição que somente portadores de transtorno bipolar tipo 1 tinham, o que é muito esquisito, porque a doença é uma só, mas é claro que era o conhecimento que existia na época, e a partir de 2013 foi confirmado cientificamente, né, validado cientificamente o conceito de que estado misto ele é uma mistura que pode acontecer tanto no transtorno bipolar tipo 1, quanto no tipo 2, quanto na depressão unipolar, né? Então, é muito interessante, porque isso é uma mudança, vocês não têm noção de como isso é uma mudança de paradigmas grande, né? Como assim uma pessoa com depressão clássica pode ter alguns sintomas do polo da mania dentro da depressão, no momento que ela está deprimida? Pode, e ela não é bipolar, ela não tem transtorno bipolar, porque ela não tem um episódio de ativação fora da depressão. Ela tem sintomas do polo da mania dentro de uma pessoa deprimida. Isso mudou muito, muito, muito a concepção, né? Outra mudança de concepção que houve tem a ver com essa pergunta que ela fez sobre a questão de virada para hipomania com antidepressivos ou com qualquer outros tratamentos que sejam, tá? Porque viradas, gente, de humor e de energia, né, e de impulsos, elas podem acontecer com qualquer tratamento ativador. A gente fala muito sobre os antidepressivos, mas ela pode acontecer com psicoestimulantes, como Venvance, com Ritalina, com Stavigile, com Pramipexol. Pode acontecer com hormônios, como testosterona. Pode acontecer com estimulação magnética transcraniana. Pode acontecer com eletroconvulsoterapia. Pode acontecer com fototerapia, né? Olha que interessante, tem um aparelho que a gente não tem no Brasil, um aparelho que ele faz uma produção de ondas luminosas específicas, uma onda branca num determinado comprimento de onda, que esse aparelho ele é capaz de ajudar no tratamento de depressão de inverno para países em que são muito comuns essas mudanças grandes na luminosidade, na temperatura, especialmente na luminosidade, e que alguns indivíduos vão apresentar depressão sazonal, depressão do inverno. E aí lá eles utilizam esses aparelhos que a pessoa fica diante de uma fonte luminosa e ela faz ali 30 minutos de contato visual com esse aparelho, e isso tem efeito antidepressivo, tem um efeito ativador, e inclusive fototerapia pode causar virada para o polo de cima, né, por ser ativadora. Então, veja que viradas não são exclusivas de antidepressivos, embora seja o que a gente mais comente, porque é o tratamento ativador mais usual para pessoas que estão deprimidas. E até 2013, a gente tinha a definição de que somente quando o indivíduo tinha uma mania causada pelo antidepressivo ou por uma substância ativadora, que daí ela poderia receber um diagnóstico de transtorno bipolar. E daí seria tipo 1, claro, porque é mania. Mas a gente sempre discordou disso, né? Não só a gente na USP, mas outras pessoas em outros lugares, porque é aquela mesma história dos estados mistos. Não faz sentido uma coisa acontecer no transtorno bipolar tipo 1 e ela não poder acontecer no transtorno bipolar tipo 2, porque embora sejam doenças que possam ter apresentação muito diferente, a gente sabe disso, mas algumas coisas são muito comuns. E algumas questões são muito compartilhadas entre os transtornos. Por exemplo, o risco de suicídio, né? Estou aqui divagando um pouco, mas me veio agora. O risco de suicídio dos dois transtornos ele é igual. Então, a gente não pode falar, por exemplo, que transtorno bipolar tipo 1 é mais grave e 2 é mais leve, porque o marcador de gravidade importante que é o suicídio ele é igual.
nos dois tipos de transtorno bipolar. Então, a partir de 2013, houve então um novo entendimento, baseado isso não em axiologia, mas baseado em dados de evidência coletados, de que pessoas que tiveram a emergência de hipomania em tratamento com substâncias ativadoras, como antidepressivos e outros. Então, isso é suficiente para um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2. Como que isso foi confirmado? Observando os indivíduos. Porque quando o indivíduo tem um transtorno bipolar, a gente tem duas características que são essenciais para o diagnóstico. Muitas pessoas pensam que a característica mais importante é a polaridade, é a bipolaridade. Ou seja, ter as duas polaridades. Ter o polo depressivo e ter o polo da ativação, que isso é a condição mais importante para o diagnóstico, não é a condição mais importante para o diagnóstico. Antes dessa condição, tem uma outra característica que ela é extremamente importante, que é a elevada recorrência. A elevada recorrência é a instabilidade. Então, quando eu estou diante de um indivíduo que eu tenho elevada recorrência de alterações de humor, seja depressão, seja ansiedade, seja irritabilidade, seja euforia, eu preciso considerar que há uma possibilidade de o indivíduo estar dentro de uma condição chamada de espectro dos transtornos bipolares. Então, essa elevada recorrência, ela é uma característica base da bipolaridade. E o inverso disso, a estabilidade, é uma característica também importante da unipolaridade. Então, portadores de verdadeira depressão unipolar, eles têm episódios mais longos, mas eles ficam muito tempo sem episódios entre os episódios. Há uma estabilidade no transtorno, enquanto que no transtorno bipolar existe esta elevada recorrência. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente parte para o segundo critério, que é a bipolaridade, é a polaridade de cima e a polaridade de baixo, o fator polaridade, é muito simples quando a polaridade de cima ela é muito óbvia, como é o caso do episódio maníaco. Mas a maior parte dos indivíduos não vão apresentar esta intensidade de ativação. Eles vão apresentar as hipomanias, que é uma intensidade muito diferente. Então, o que vai me auxiliar? A recorrência elevada de depressão que esse indivíduo tem, que esses indivíduos têm. Então, diante de indivíduos com uma depressão altamente recorrente, o que é isso? De acordo com os estudos, 5 ou mais episódios de depressão maior ao longo da vida. Ou seja, 5 ou mais episódios de momentos em que a pessoa teve os sintomas de depressão e aquilo trouxe um prejuízo importante para ela naquele momento, né? Então, isso já vai ser um dado que eu vou cair no critério 1 para pensar na possibilidade de bipolaridade, e daí eu vou investigar, claro, o critério, né, o domínio 2, que é a questão do polo de cima, se ele aconteceu, como ele aconteceu, de que maneira ele aconteceu. Pode trazer um pouco de complexidade o que eu vou falar agora, mas eu acho que assim, nós chegamos já nessa página num nível de complexidade que nas aulas que eu faço com os residentes na faculdade não chega, porque não tem tempo para isso. Então eu brinco que aqui acaba sendo assim, uma sala de aula muito maior do que é numa universidade muitas vezes. Mas o que eu vou dizer agora é o seguinte, que quando o indivíduo não tem mania identificada ao longo da vida, e ele não tem hipomania identificada ao longo da vida, mas ele apresenta elevada recorrência de episódios depressivos, e daí ele não teve nem mania, não é tipo 1, ele não teve hipomania, então ele não é tipo 2. Existem alguns critérios para outros tipos de transtorno bipolar.
que é quando eu não preencho esses critérios para 1, para 2, nem para ciclotimia. Então, essa categoria que muita gente, a gente fala pouco aqui, é pouco explicado, mas existe a possibilidade a partir de determinados sintomas, a partir de determinados critérios, um indivíduo com depressão altamente recorrente e outros marcadores de bipolaridade, obviamente, porque isso tem que ser feito com muita cautela. Não existe isso de forçar um diagnóstico ou que não, porque são dados que devem ser coletados ao longo da vida, confirmados com familiares, se possível, para que a gente tenha um tratamento mais assertivo, mas é possível que esses indivíduos caiam nessa categoria, alguns indivíduos, né, de portadores de outros transtornos bipolares e doenças relacionadas, porque daí o clínico aqui está avaliando, o psiquiatra que está avaliando, ele está levando em consideração mais o domínio 1, que é a elevada recorrência, a elevada instabilidade e alguns outros critérios que não a questão da polaridade de cima necessariamente, porque ela seria obrigatória para um diagnóstico de tipo 1 e tipo 2, né? Então, só para vocês entenderem que são muitos dados importantes, né? Por exemplo, quais dados aumentam a nossa tendência a avaliar que aquele indivíduo que tem depressões, aquelas depressões sejam depressões bipolares, sejam depressões que estão dentro de uma outra condição chamada transtorno bipolar e não a condição depressão somente. Por exemplo, o início muito cedo, 10 anos de idade, a pessoa já teve um episódio depressivo e tentou suicídio, por exemplo. A história familiar, e aqui é um ponto importante que muitas pessoas com transtorno bipolar tipo 1 vão ter história familiar de transtorno bipolar tipo 1 e de esquizofrenia na família, mas o histórico familiar de portadores de transtorno bipolar tipo 2 vão ser de pessoas não diagnosticadas com transtorno bipolar tipo 2. Então isso tem que ficar muito claro, porque eu já vi pessoas perguntarem, não tem ninguém na minha família com transtorno bipolar, eu fui diagnosticada, estou melhor. Será que o diagnóstico está errado? Primeiro que a gente não baseia o diagnóstico se está melhor ou se está pior, porque isso é uma questão muito variável. Mas grande parte das pessoas, dos familiares de pessoas com transtorno bipolar tipo 2, tem transtorno bipolar tipo 2 e nunca foram diagnosticadas, e talvez nunca serão. Por quê? Porque eles têm depressões recorrentes, eles têm crise de ansiedade, eles têm alterações, às vezes, só do polo da mania, que não seria na mania, mas seria uma hipomania sem depressão, né? Então, por exemplo, o indivíduo que tem familiares, geralmente do sexo masculino, o pai, o tio, o avô, sei lá, o irmão, que são pessoas agitadas, agressivas, impulsivas, que dormem pouco, que são frias, que são arrogantes, grandiosas, e vivem, né? Vivem dessa forma por anos a fio e aparentemente não sabem, né? E nunca saberão, talvez, que tem algumas características pertencentes a esse grande espectro das alterações de humor. Porque o prejuízo, muitas vezes, do polo de cima, exceto quando é uma mania realmente, ele pode, não existir, porque ele traz um aumento de funcionalidade, pelo menos passageiro, para aqueles indivíduos, ou 2, eles trazem sim algum prejuízo, mas coitado de quem convive com aquela pessoa, porque esses são os que sentem o prejuízo no dia a dia, porque devem pisar em ovos, são pessoas que vão ser um pouco mais difíceis no manejo, no contato do dia a dia, mas os familiares, né, a parceira, a companheira, os filhos, muitas vezes essas pessoas vão sabendo como lidar com aquele indivíduo, né? Eles já conhecem essas características, sabem que essas características oscilam ao longo do tempo e que elas têm períodos em que elas estão mais intensificadas e tem períodos que elas estão bem atenuadas,
e que a gente sempre escuta no consultório aquela velha e boa frase. No fundo, o doutor ele é uma boa pessoa. Às vezes ele faz isso, às vezes ele grita, às vezes ele humilha, mas tem horas que ele é muito bom, muito carinhoso, é um ótimo pai, é uma pessoa assim espetacular. Então, essa alternância, né, de manifestações, quem convive sabe, né, mesmo sem ter um rótulo, sem ter um nome, as pessoas intuitivamente identificam aquilo e sabem como lidar com aquela pessoa, né? E não só os familiares, mas os funcionários, muitas vezes, sabem como lidar com aquele chefe que tem essas características, né? Sabe, a pessoa eles aprendem a ler a pessoa e aprendem como lidar, como manejar esse contato. Bom, já deu 8 horas, né? Olha como passa rápido, né? Esse tema é maravilhoso, eu gosto de falar muito sobre essas coisas, mas acaba que passa rápido. Eu vou então abrir aqui a tela para ver as pessoas que manifestaram interesse, né? E reforço, tá? Essa importância de nós tomarmos cuidado de não fazermos perguntas sobre diagnóstico, fazer uma consulta ao vivo, isso não é permitido, e nem mesmo mencionar qual remédio está tomando, se deu certo ou se deu errado, porque esse remédio fez mal para mim, me deu efeito colateral. Eu nunca gosto que fale de mal de remédio, porque isso influencia muito quem está começando a tomar. E respostas a medicamentos são muito individuais, a gente é um desserviço esse tipo de coisa, porque pode prejudicar ao invés de ajudar. Assim como falar bem também, porque o indivíduo vai achar que, bom, então aquele esquema que funcionou para aquela pessoa, eu devo usar porque vai funcionar para mim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque vocês são pessoas diferentes, né? Então, eu vou um pouco de paciência, porque às vezes eu aperto, a pessoa apertou sem querer ali, que esse botão, e ela não quer entrar ao vivo, então a gente tem que ter, opa, deu certo. Oi, doutor. Deixa eu desativar os comentários aqui para que todo mundo consiga. Deixa eu chegar para trás, então. Pronto. Como é que é seu nome? Tarsila. Tarsila, você está falando de onde? Eu sou de Navegantes. Navegantes Santa Catarina. Ah, legal. E por que você está nesta página, né? Qual é o seu interesse neste assunto? É pessoal, é profissional, né? Às vezes é uma pessoa que trabalha com o assunto, é familiar. Não, é pessoal mesmo. Na verdade, eu sou bipolar, né? Diagnosticada. E, e eu acho muito engraçado seus posts. Então, eu comecei a seguir por isso. E assisto algumas coisas, né? E acho muito interessante. Então, eu te sigo lá. Tô até Ah, muito feliz por ter legal. sido chamada hoje, porque foi uma surpresa. É uma surpresa, porque as pessoas acham que é combinado, né? Acho que é tipo o programa Sim, da Márcia Goldschmidt, né? Que combina a briga do Ratinho, né? Quais programas que parecia? Do João Kleber, né? Que era combinado, mas não é combinado. Isso é um risco que a gente corre, né? De entrar ao vivo com uma pessoa que a gente não sabe quem é. Mas geralmente quem acompanha as páginas, elas têm, né, o interesse. Conta o que você quiser contar, claro, sem se expor também, enfim, sobre sua história aí com o diagnóstico. sim. Já tem uns anos, né, que eu tive o primeiro surto. Eu surtei mesmo já, descobri surtando. Mas de primeira eu não fui no psiquiatra, nada, então eu nem sabia o que era bipolaridade, não entendia o que era. Fiquei anos para entender o que era aquilo que tinha acontecido comigo, né? Foi transtorno bipolar tipo 1, então, um episódio de mania daí, então, Sim. né? E aí E a você foi depressão já. internada nessa situação, neste Não, episódio?
Não cheguei a ser internada, graças a Deus. Eu tinha meu esposo que ficou em casa comigo até entender porque eu paralisei, né? Aquela confusão mental e, e eu muito assustada comigo. Então, eu paralisei mesmo. Ele não entendia e não sabia a quem recorrer, nem imaginou em entrar em contato com algum psiquiatra, alguma coisa. Mas aí eu tive. E isso melhorou espontaneamente daí? Não, daí, no caso, ele me levou para minha mãe e pediu ajuda para ela. Olha, dona Vera, no caso, minha mãe, né? Eu não sei o que está acontecendo com ela, o que, que a gente vai fazer, e ela tá assim, eu nunca vi ela desse jeito, o que, que a gente vai fazer? Aí minha mãe mora em outra cidade, ele só pegou as roupas assim que tinha à vista e já me levou para lá. E aí ela tomou a iniciativa de me levar no psiquiatra. E, Mãe é e bom aí, por isso, né? Quando a gente tem um desespero, a gente corre para mãe, porque elas vão é, saber ou elas vão saber alguma coisa para fazer, né? sim, ele não sabia o que fazer, ele ficou desesperado, né? Uhum. Então, e ela também ficou, porque ela nunca tinha me visto naquele estado, né? E aí fui no psiquiatra, mas no psiquiatra eu tava ainda no processo do surto, né? Então eu não falei nada para ele. Eu tava lá com os meus pensamentos, achava que estava sendo perseguida, que, sabe, não posso falar nada para ele. Isso aqui sei lá, é uma confusão tão grande que dá nos pensamentos que eu fiquei estática, parada, não falei nada. Então ele não conseguiu diagnosticar o que que era. Uhum. Como é que eu ia falar o que eu estava sentindo se não conseguia expressar, né? Então, Uhum. ele não diagnosticou o que era. A única coisa que ele disse para minha mãe é ela tem que crescer. É, a gente dá risada para não chorar, Sim, né? Porque é interessante, né? A gente como profissional, a gente não pode fazer algumas falas que são falas fala da vizinha, fala sabe, de pessoa que não entendeu o processo das coisas, né? E a gente escuta, às vezes, uns conselhos, né? Você tem que buscar Deus, você tem que. Tudo bem, buscar, a espiritualidade é importante, eu não estou falando mal disso, mas, por exemplo, você tem que crescer. Então, essa fala, ela indica como se fosse um comportamento voluntário, né? Você teve um comportamento voluntário sim. daquilo que estava acontecendo É, ali. Não, não é, né? para ele foi difícil mesmo, porque como eu não falei nada, de certo, ele pensou assim, ela tá atuando aqui. Manipulando, A tá mãe agindo trouxe, como o se esposo fosse trouxe, o. ninguém sabe o que tá acontecendo, e ela não fala, e tipo, Como se fosse uma adolescente emburrada que não quer falar nada, né? E aí a gente fala essa fase, né? Você precisa crescer, você é imatura, você, enfim, né? e Entendi. aí ficou sem medicação, sem nada, na verdade, ficou sem, sem tratamento, né? E aí você Então, ficou na sua mãe até você melhor voltar ao normal. até aí nisso, minha sogra também veio para ajudar. Tipo, a família toda se mobilizou, né? Porque foi uma Mas coisa que bem. bom, né? Que bom, porque tem gente que não tem isso, né? Infelizmente, tem pessoas que vão ser mais gatilho do que ajudarem, vão começar a brigar com a pessoa, né? Tem pessoas que, quando não sabem lidar com o problema, eles ficam com raiva da pessoa, né? E brigam com ela, como se aquilo fosse resolver o problema, né? Então, quando ela veio, ajudou bastante, né? Eu fui melhorando aos poucos. Mas demorou um tempinho, demorou um tempo. Até que uns 2 anos depois, aí eu tive outro surto. Aí a gente já tinha um contato de um psiquiatra, né? Aí na verdade, eu fiquei com depressão, né? Depois do surto, tive a depressão, aí tive outro surto.
Aí, como eu já tinha essa depressão já muito recorrente, aí a gente tinha o contato desse psiquiatra. Então, quando eu tive o surto, meu esposo já, a primeira coisa que fez foi ligar para ele. Ligou para ele e aí ele explicou, bipolaridade que ela tem, que daí eu comecei a responder as perguntas, né? Eu vi que eu tava de novo daquele jeito, agora eu tenho que responder, agora eu não tô sendo perseguida, é alguma coisa que tá acontecendo comigo mesmo, né? Agora entendi, é uma Uhum. doença? Uhum. Não, e Ah, às vezes a pessoa que está em episódio de mania, aqueles comportamentos, ela não tem controle. Então ela fica calada, porque o cérebro dela está dizendo que ela está sendo ameaçada. Se eu tivesse, por exemplo, suspeitando que eu estou sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, qualquer coisa do tipo, Polícia Federal, sei lá o quê, eu, e você, qualquer um de nós, iríamos ficar ressabiados, né? Não, gente, não vou fazer live, não vou postar, não vou falar nada com ninguém, porque vão ver, vão perceber. Então, assim, não adianta a gente querer esperar do comportamento da pessoa que está em crise como se ela estivesse normal. Porque ela não vai ter o comportamento. Aí, se fosse assim, ela não vai estar em crise, né? E mais do que isso, qualquer um de nós teríamos o mesmo comportamento, né? Ou sim. até outros comportamentos, né? Aí você ficou internada nessa segunda situação. Não, também não precisei. Bom, não pode falar da medicação, né? Mas ele passou a medicação e com a medicação logo já uma semana, daí eu já melhorei, já voltei ao normal, fui voltando, né, aos poucos, né? Mas com meu esposo me ajudando sempre, ele conseguiu um atestado no trabalho, tudo, então teve alguém para me acompanhar. Mas uma fala do doutor que me surpreendeu bastante é que ele me disse que se você não tivesse ajuda, você podia ter morrido. Podia ter morrido, porque se você não tivesse ajuda, sozinha no mundo, num surto, o que ia acontecer com você? Você ia pela rua, você ia, né? Podia acontecer É, qualquer coisa. Então, quando a gente não tem ajuda, a gente precisa procurar ajuda em algum lugar. A gente não pode ficar sozinho nunca, é, é. porque ajuda nesse momento é tudo. É tudo. A gente precisa de alguém. É, E você sabe que isso é muito comum em indivíduos adolescentes que, por algum motivo, por questões familiares, o pai largou e foi para outro lugar. A mãe arrumou um namorado e quer viver a vida dela e quer ir fazer coisa. Aí você vê aquele adolescente sozinho, morando com os avós, que são idosos e não têm a menor condição de ter controle, e aí você vê muitas vezes o sintoma emergindo e aquela pessoa tá sozinha no mundo, como um carro desgovernado, pintando cabelo de roxo, fazendo tatuagem, transando com Deus e o mundo, usando drogas, sem dormir. Olha o quanto é devastador, muitas vezes, não ter alguém que pegue e fale, não, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar, né? Isso faz toda a diferença e é bom você estar aqui hoje para mostrar o papel da família, né? Contribuindo para a pessoa e tudo. Você já tinha filhos nessa situação? já tinha uma filha, ela estava com 4 anos, e Não foi ela. pós-parto, então o primeiro episódio foi relacionado a pós-parto ou não? Não, o primeiro episódio não. Não foi após parto. Eu acho que foi mais por conta de uma mudança que a gente teve de cidade. Eu acho que muita preocupação, muita coisa. Aí aconteceu o episódio, né? Na verdade, até aquela época não entendia que algo poderia causar uma crise nesse sentido, algo de preocupação. Mas hoje, entendendo um pouquinho mais da doença, eu entendo muito pouco. Eu não busco muita informação sobre ela assim ainda. Mas que esses episódios de quando a gente tem muita preocupação com alguma coisa ou sofre alguma mudança, isso pode causar uma crise, é correto? É correto, mas é aquilo que a gente sempre diz, né? A pessoa, a gente não vai colocá-la dentro de uma bolha de cristal, de vidro, e impedir que ela faça qualquer coisa porque agora ela tem um diagnóstico. Porque, na realidade,
muita gente está passando por muita coisa de vida e não tem nada. Então, depende muito da predisposição, né? Não tem como prever essas coisas, né? Ah, então, como é que alguém adivinhar que essa mudança de cidade aí que você teve, e tal, de casa, ia falar para você não, mas como, né? A não ser quando tem assim na família alguém com um diagnóstico assim muito claro, né? Você tem alguém que você identifica de que lado que veio essas questões? Hoje sim, hoje conversando com meus pais, né? Meu pai, antes de falecer, faleceu tem 1 ano e meio, ele me contou do meu avô que tinha ficado internado, tudo. E eu nunca soube disso. Tanto que o meu pai me viu doente, mas não tinha comentado que o meu avô já tinha passado por isso, né? Ou talvez não associou uma coisa com a outra. Mas É, e existia muito estigma nas famílias sobre loucura, né? Porque era sinal de que a família era ruim, que a família era problemática, de que ninguém vai querer então casar com alguém dessa família. E é muito comum isso antigamente, né? Então o suicídio, por exemplo, era um fator assim que era guardado a sete chaves, né? Assim, se alguém se suicidou na família, aquilo era proibido, era um assunto proibidíssimo de ser falado, porque até envolvia questões que se achava ser espirituais. Então, essa família tem uma. Já ouvi muita coisa, né? Tem um corrente do suicídio, que daí um vai puxando o outro, aquele espírito volta para levar os outros da geração. Nananana. Gente, é genético. Assim como a mãe tem risco de câncer e o filho tem, não vai dizer que, né, vamos evoluir nesse sentido de entender essas coisas, mas isso tinha muito tabu, né? Muito tabu. Então, provavelmente seu pai também deve ter sofrido com alguns comportamentos dele. E aí isso fica uma mágoa, isso fica um trauma. E é muito difícil depois eu falar, bom, agora minha filha tá tendo algo parecido. Então isso vai reacender muitas questões para essa pessoa, né? Não é fácil, não é fácil. sim. E o que mais me incomoda claro, as crises são terríveis. Porém, o estado de depressão, ele agora, pelo menos, já tem 1 ano e meio que eu não saio do chão, assim. Que depois que meu pai faleceu, eu tive uma crise também. E, Uma crise de polo de cima, está falando. sim, de mania. Aham, aham. E depois desse 1 ano e meio, assim, tipo, eu parei, estacionei. É como se eu aceitasse a doença, eu tenho essa doença e pronto, minha vida acabou, sabe? Assim, Uhum, uhum. E você sabe que uma coisa que a gente bate sempre na tecla aqui é o quanto que esse quadro ele tem que ter uma visão muito especial para o polo de cima. Sempre. Toda vez que eu tenho uma pessoa que está tendo episódios de mania, ou está tendo episódios de hipomania, ou está tendo estado misto que tem sintomas do polo da mania, então tudo que é de cima dessa doença, ele tem que ser eliminado, ele tem que ser totalmente controlado, porque ele é a parte da esquerda de uma gangorra que do outro lado está a depressão. Então eles fazem parte de uma mesma estrutura, uma puxa a outra. Então se eu mexo numa gangorra, não tem como eu mexer num lado só, ó, subir para mania, o que está acontecendo aqui embaixo? A depressão. Então não tem como. A gente sabe que muitas vezes o pensamento das pessoas é olhar sempre para o polo depressivo, porque ele é extremamente prejudicial para a vida da pessoa, mas quando o indivíduo tem sintomas da mania, é indicativo que eu não tive uma peneira que segurou a instabilidade para ir para mania, foi para mania, como se fosse uma lâmpada que esquentou muito, e eu vou ter uma chance muito grande de depressão. É como se eu tivesse cortado as folhas de uma árvore
E aí, daqui 6 meses, a hora que eu passar por um inverno, eu não vou sucumbir, a árvore vai cair, porque ela perdeu as estruturas que traziam sustentação lá na mania, lá atrás. Ela entra em vulnerabilidade, né? Embora essas coisas estejam longe, as pessoas acham que é uma coisa assim, agora eu tive mania, vou ter semana que vem, mês que vem, depressão. Não é assim. É Aham. um fenômeno que é químico e que ele tem a ver com esses impactos inflamatórios, oxidativos, essas coisas que tem lá dentro do neurônio, que vão depois predispor. Então, a base do tratamento, se tiver alguma coisa que eu possa contribuir para você aqui hoje, é que não pode ter mais episódio de mania de forma nenhuma. Como que eu não vou ter episódio de mania de forma nenhuma com medicamentos antimaníacos? Aham. Então, eu já estou usando, tem as postagens, várias postagens para trás, o que que é da mania, o que que é da depressão e o que que é dos dois. Tem uma bem interessante, bem lá para trás, que é uma cordinha daquela música, Dança da Cordinha. Esse aí passou, e aí coloca-se ali os nomes dos remédios que passaram, sendo da mania, sendo não sendo. Então, se for voltando, acha. Então, quando uma pessoa entra em mania, significa que aquele tratamento que ela está naquele momento não foi suficiente. Mas eu estava tomando risperidona 4 miligramas. E eu entrei em mania. Risperidona 4 miligramas não foi suficiente para estabilizar do polo da mania. Mas agora eu estou em depressão e nananã, e nananã, e nananã, e nananã. Isso não pode ser negligenciado, porque a gente tem que lembrar que essa gangorra tem dois lados e eu não quebro essa gangorra no meio. O que muita gente faz de errado na bipolaridade é achar que vai com um serrote no meio e eu vou agora cortar os dois lados dessa gangorra e vou querer cuidar só do polo da depressão. Sim. Isso não é possível, porque a doença, ela é assim, ela é uma chapa metálica indissociável. Os dois lados, eles estão totalmente ligados. Eles não são coisas separadas, né? E às vezes as pessoas que têm a bipolaridade 2 aqui, que não é o seu caso, mas você está em depressão também, que tem também na tipo 1, às vezes a pessoa fala assim, eu tô com uma depressão, eu tô numa depressão, eu tô numa depressão, tal. Será que essa depressão, quanto que foi essa mania? O que que você estava tomando a mania? Então, você não estava estabilizada na mania. Isso já é um dado que precisa ser visto sobre isso. 2, será que essa depressão ela tem sintomas da mania dentro dela? Porque às vezes a pessoa está deprimida, mas é uma depressão mista. Então, ela está também, naquele momento, acelerada mentalmente. Ela pode até estar fisicamente com uma energia extremamente baixa e sem vontade nenhuma de sair da cama, mas ela vai dormir 2, 3 da manhã porque ela fica querendo fazer coisas de noite. Ou ela está irritada, mesmo estando deprimida. Ou ela está com ansiedade, mesmo estando deprimida. Ou ela está com um pensamento muito agitado, mesmo estando deprimida. Ou ela está tendo comportamentos impulsivos, mesmo estando em depressão. Então ela está deprimida, mas ela está bebendo muito, ela está gastando muito, ela está obcecada em leitura, ela está obcecada em limpeza, ela está obcecada em alguém sexualmente, exemplos, né, assim, aleatórios de coisas que podem ser a impulsividade dentro da depressão, ou comida, tendo episódios assim grotescos de compulsão alimentar. Então, ela não está estável do polo da mania. Isso faz toda a diferença, porque a doença tem que ser tratada como um todo. Mas, no caso, a pessoa tendo. É um estado misto, no caso, que chama esse, quando você Isso. está com o pensamento acelerado Isso, e uma depressão. quando predomina a depressão e tem coisas do polo da ativação, é estado misto depressivo ou depressão mista. Quando a pessoa está predominando de forma persistente nas últimas 2 semanas, uma semana, um estado de raiva interno, com tudo, querendo voar no pescoço das pessoas, querendo eventualmente até quebrar coisas, mas geralmente não é nesse nível físico, é mais um nível verbal, mais um nível interno Sim, mesmo. Aí ela vai estar no polo de cima, né, numa hipomania,
misto, né? Uma hipomania que predomina essa energia, mas o humor, ele não é um humor de alegria, ele é um humor de polo de baixo, né? Ele é um humor negativo, daí a irritabilidade, por exemplo. Não tá bem, a pessoa não tá bem daquele jeito ali, né? Então, isso é muito importante, porque a maior parte dos indivíduos com transtorno bipolar exceto as crises gravíssimas de hospital. Então, internei por mania, pode ser de euforia, ou internei por uma depressão que eu não estava nem comendo, pode ser depressão pura. Então, os estados puros, eles até podem acontecer em extremos muito graves, mas no dia a dia das pessoas que estão na vida aí tratando fora de hospital, é estado misto, é mistura de coisas, né? O cérebro ele não tá de um jeito ou de outro, ele tá é, combinando coisas dos dois lados. E às vezes oscilando também, porque eu falei que a pessoa tá numa depressão mista, ela fica deprimida com aceleração, mas ela pode, às vezes, um dia, na maior parte dos dias, ela tá assim deprimida, mas ela pode ter 2 dias em que ela tá raivosa, depois ela volta a ficar deprimida. Então o diagnóstico aí continua sendo depressão mista, porque o que está predominando na maior parte dos dias é depressão. Mas os estados mistos, eles oscilam também, né? A gente fala didaticamente que depressão com agitação mental ou irritabilidade com agressividade são os estados mistos dos dois polos, mas isso pode mudar, né? É uma alternância de um dia para o outro, porque é um estado de muita instabilidade. Eu sempre ouvia falar do estado misto, mas eu nunca compreendi o que era, nunca sabia. Não... Legal saber, porque É, aí eu ia até perceber mais. Até Porque às hoje vezes tô. a gente também está tentando entender isso, né? Sim, Porque não é simples, é muito complexo. Isso passa muito a impressão de ser outras comorbidades, por exemplo, ansiedade e outras coisas. Então, é uma questão que a gente está tentando compreender ainda. Ela é muito complexa, essa questão. Mas, de uma certa forma, isso também é o que acontece muito frequentemente, né? Mas por ser tão heterogêneo, mudar muito de pessoa para pessoa, porque quando eu falo, eu fiz para você um suco de mistura de laranja com limão. Quanto que você pôs de limão? Quanto que você pôs de laranja? Põe inúmeras possibilidades. Pode ser um suco muito mais de limão com um pouco de laranja, pode ser muito mais de laranja com um pouco de limão, pode ser meio a meio. Então é muito heterogêneo no dia a dia essas apresentações. Então parece muita coisa diferente o estado misto, né? Mas eu vou ter que te encerrar porque o Instagram, ele não tá deixando eu ficar mais de uma hora. E a hora que dá 20 e 30 ele tira tudo e aí acaba que eu tenho que sair sem dar tchau para as pessoas. Mas tudo bem. muito obrigado por ter estado aqui hoje. Espero que você consiga encontrar mais estabilidade aí e dar uma maratonada no conteúdo, porque vai ajudar muito você a compreender e até levar dúvidas, né, no seu tratamento, claro que sem causar mal-estares, né, mas falar, eu li sobre isso, tem a ver, não tem, de uma Sim, forma assim, tranquila. sim, doutor. Muito obrigada por me chamar. Foi um Obrigado eu. prazer Tchau, enorme. tchau. Tchau. Até. Então, pessoal, eu vou encerrar agora e eu queria agradecer a todos que estiveram até agora e desejar a todos uma boa semana. E a gente se vê novamente no domingo que vem na live Universo Bipolar.